عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Meus queridos e amados irmãos, agradecer e louvar Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos por nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, junto dos seus familiares e companheiros. Meus queridos e amados irmãos, o nosso tema para hoje é bastante importante, porque hoje iremos falar de algo que não deixa o ser humano, ou por outra, não existe algum ser humano que não se envolve no assunto que iremos tratar hoje. E este assunto tem os dois aspectos. Tem o aspecto mundano e tem aquilo que é aspecto religioso. No aspecto mundano, estamos a falar em situações quase que não têm algum significado. Pode-se usar, por exemplo, como uma forma de expressão, mas dentro da religião, dentro do sagrado Alcorão e da sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ela tem um outro tratamento. Estamos a dizer seguir as paixões. Seguir as paixões, sabem que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer no sagrado Alcorão de forma muito clara: وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى. Uma forma muito clara, por exemplo, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى. E não siga a hawa, não siga as paixões. Hawa significa, esse termo hawa significa, em palavras mais completas, em palavras mais simples, podemos dizer assim, hawa significa o inclinamento, o afeto, o desejo de estar com alguém, ok? O afeto que a pessoa tem, o inclinamento que a pessoa tem por uma certa coisa. Isso chama-se hawa. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala usou o termo وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, e não siga as paixões. Não seguir as paixões em que sentido? Por exemplo, nós precisamos das paixões muitas das vezes para o casamento. Nós, por exemplo, precisamos das paixões, por exemplo, da paixão, nesse caso, para algum filho, ou para com a família, para com o dinheiro, para com certas coisas. Hawa são aquelas coisas que são nossos desejos pessoais, podemos dizer desejos carnais. Hawa, podemos dizer aquilo que mexe com o nosso afeto, até chega a se dizer aquilo que é amor, ok? Qual é a diferença? O que o Islã tem a dizer sobre isso? O Islã tem a dizer sobre isso como introduzimos. A primeira é algo que é natural. Essa é a primeira coisa que deve ser conhecida. Hawa é algo natural do ser humano. Paixões é algo natural do ser humano. Alguns estudiosos dizem o seguinte: as paixões não são condenáveis por absoluto. Quer dizer, não significa que arredondamente a paixão é condenável. Da mesma forma, não significa que a paixão é aceite por completo. Não. Existe um meio termo, existe algo aqui no meio que nos chama para nós muçulmanos como gerirmos as nossas paixões. Porque se nós formos encontrar, por exemplo, no hadith que foi narrado no livro de Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, hadith Sayyidina Urwa, ele disse: كانت خولة بنت حكيم
من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. Khawla bint Hakim foi das primeiras mulheres que se deram, quer dizer, se prontificaram para casar com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E disse Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha: ألا تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل. A mulher não tem vergonha de se entregar ao casamento. Se quiser, aquilo que nós podemos chamar hoje, se oferecer para o casamento para um homem. Quando Khawla bint Hakim disse, prontificou, ela se ofereceu em casar com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, por ciúmes, disse: ألا تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل. Uma mulher não tem vergonha de se entregar, quer dizer, se oferecer ao casamento para um homem, né? Mostrar a sua paixão, mostrar o seu desejo de casar com um homem. Até que Allah subhanahu wa ta'ala, quando revelou o versículo, turji man tasha'u minhunna, significa que para o mensageiro de Allah está-lhe autorizado a voltar para qualquer uma que ela desejar casar com ela, por exemplo. E aqui Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, e ela disse: Ya Rasulallah, la ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Illa yusari'u fi hawaka. Não vejo teu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, senão com aptidão, senão com aquela coisa. Hawaka significa teus desejos. Não vejo o seu Senhor senão satisfazendo as suas vontades ou teus desejos. Usou o termo hawa, né? Só que neste hadith de Urwa e Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, quando ela disse: ألا تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل, será que uma mulher não sente vergonha, não tem vergonha de se oferecer ao casamento para um homem? Aqui, os nossos estudiosos, por exemplo, o próprio Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ele colocou capítulo que fala sobre a permissibilidade de uma mulher se oferecer ao casamento a um homem, e ele traz este hadith como evidência, o que significa evidencia para Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que é permitido para uma mulher oferecer a um homem ao casamento. Os nossos estudiosos, neste mesmo capítulo, eles dizem, conforme o mesmo hadith, é permitido especificamente para o mensageiro de Allah. Em primeiro lugar, é permitido a uma mulher, né, se oferecer ao casamento em especial para o mensageiro de Allah. Procurar ele e dizer: Ya Rasulallah, eu desejo ser sua esposa, case comigo. Ok? É permitido para uma mulher fazer em especial, procurar o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pessoalmente e dizer para ele: Ya Rasulallah, eu desejo ser a sua esposa, entregar, né, oferecer ao mensageiro de Allah o casamento. Mas os nossos estudiosos vão mais um pouco dizendo o seguinte: a permissibilidade pode ser aceite, a permissibilidade de uma mulher oferecer-se em casamento pode ser aceite caso ela veja num homem íntegro, muçulmano e piedoso, com virtudes excepcionais, islâmicas. A mulher atrair-se pelas virtudes, o comportamento de um homem piedoso, ok? Se ela, por exemplo, não tiver algum wakili, algum wali, né, pai, tio, uma outra pessoa que possa servir de intermediário, o que significa, ela não pode encontrar alguém que possa dizer a ele: olha, vai falar com aquele senhor, vai falar com aquele homem
que eu gostei dele e quero casar-me com ele, ok? Se ele aceita casar comigo. Se for um homem piedoso, virtuoso, e ela não encontra alguém no meio dela capaz de interligar ou fazer com que as pessoas se encontrem, então ela pode ir ter com ele pessoalmente, dizer que olha, eu estou aqui, sou fulana, me interessei em casar consigo, me ofereço a ser sua esposa caso esteja interessado. Mas na regra geral tem que ser feito isso através de um wali, através de um wakil da mulher. Deve ser o irmão dela, deve ser o primo dela, deve ser o pai dela, deve ser o tio dela, deve ser uma pessoa mais próxima da mulher que vai procurar, né, aquele tal homem piedoso, virtuoso, senão a mulher deve manter-se aí. Deve fazer isso no caso de procurar algo religioso no homem. Faz isso mesmo com o ali, mesmo com o tio, com o irmão, para procurarem o tal homem. Deve ser no aspecto de procurar algo maior dentro da religião com aquele homem. Algo que tem a ver com dini, algo que tem a ver com a religiosidade, a virtude, o comportamento, o caráter daquele homem. O normal é que o homem vá ter com ela. Esse que é o normal, mas caso exista a situação de religiosidade, caso de imane, caso de paciência, caso de virtudes boas, qualidades boas, assim, então a mulher pode ir ter através de um wakil, né? Caso não exista, ela pessoalmente é permitido que vá ter com o tal homem virtuoso, né? Com bons comportamentos. Então, aqui, o importante ficou aqui o termo de Aisha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, quando ela disse: "Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka." Não vejo que o teu Senhor, né, satisfaz aquilo que são os teus desejos. Usou o termo hawaka. Na mesma forma, no outro hadith que consta também no livro de Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, tal como no livro de Imam Muslim. No livro de Imam al-Bukhari e Muslim, no hadith Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, na questão dos prisioneiros do Badr, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia aquilo que era a consulta nos seus companheiros. Consultou Abu Bakr, consultou Umar, e aqui o Umar disse: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فهوى رسول الله. Profeta sallallahu alaihi wasallam inclinou-se, o termo hawa, inclinou-se para aquilo que foi os pronunciamentos, aquilo que foi a posição ou a ideia de Abu Bakr, e não inclinou ou não sentiu, quer dizer, não aceitou, em outras palavras, inclinar-se, sentir que estar mais a favor daquilo que disse Abu Bakr e não naquilo que eu disse. Estamos a usar o termo hawa. O termo hawa linguisticamente é usado na língua árabe, hawa, né? Wala tattabi'il hawa. Allah está dizendo no Sagrado Alcorão: não sigam as paixões. Aqui Abu Bakr ou Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, está a dizer: "Fahawa Rasulullah ma qala Abu Bakr wa lam yahwa ma qultu." Profeta teve hawa naquilo que disse Abu Bakr e não aquilo que eu disse. O termo inclinar-se, o termo mostrar que está, quer dizer, sentiu algum apreço, foi mais na opinião de Abu Bakr e não foi mais na minha opinião. No outro hadith, Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, quando fala do beduíno que veio ter com o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse: "Ya Rasulallah, ji'tu as'aluka anil hawa." Eu vim questionar-lhe a respeito da paixão, do hawa, né? Da paixão, do sentimento, sentimento amoroso, essa coisa, paixão, hawa.
Ji'tu as'aluka anil hawa. Vim questionar-lhe a respeito do hawa. Ok? Aqui o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: Al-mar'u ma'a man ahabba. A pessoa estará com quem ele ama. Então aqui o hawa foi usado em termos linguísticos. Mas, como disse Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ou radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, ele disse: ما جاء الهوى في القرآن إلا وهو مذموم قد ذمه الله. O termo hawa não foi mencionado no Sagrado Alcorão, o termo paixão, né? Não foi mencionado no Sagrado Alcorão, senão como uma forma de repúdio. Dhammahu Allah, Allah condenou essas coisas. O que significa aqui? A parte que tem a ver com o hawa do Sagrado Alcorão é quando a pessoa, por exemplo, segue aquilo que tem a ver com Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم. Se eles não te respondem, não te seguem, não aceitam o teu chamado, o teu da'wah, o teu convite, saiba que eles estão a seguir a sua concupiscência. Hawa, né? Aqui são as paixões, estão a seguir as suas paixões pessoais. Ok? Eles estão a seguir as suas paixões pessoais. Por isso que os nossos estudiosos colocaram o termo de duas formas. Primeiro, dentro da religião, naquilo que tem a ver com a Sharia, ou segue-se a revelação, ou segue-se os desejos pessoais. Ou a pessoa, dentro da religião, ou segue aquilo que é a Sharia, aquilo que é a lei, aquilo que Allah instituiu, ou segue aquilo que são os seus posicionamentos, os seus desejos, os seus caprichos, as suas paixões pessoais. Não tem outra coisa. Aceita ou não aceita? Aceita porque é Sharia. Não aceita porque segue os seus caprichos. Ponto final. Não tem outra coisa. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, né? Quando fala para o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando está a dizer: وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. E não siga as paixões pessoais. Não siga as tuas paixões pessoais, pois isso irá lhe fazer desviar do caminho de Allah, daquilo que é a lei de Allah. Não siga as tuas paixões pessoais, pois isso de seguir as paixões pessoais faz com que você se perca do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. No outro versículo mesmo do profeta, quando Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Existe dentre os mais perdidos, dentro da Sharia, dentro do Islã, existe alguém que foi ou desviou-se do Islã. Existe alguém que segue a heresia. Existe alguém que segue a inovação. Existe alguém que está mais perdido do que aquele que seguiu as suas paixões pessoais, بغير هدى من الله, sem ter orientação alguma de Allah. Não tem orientação alguma de Allah, então desviou-se. Ok? Então o hawa aqui no Sagrado Alcorão, quando Allah está a dizer: وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. E aquele que teme nos desígnios de Allah, aquele que teme aquilo que são
as ordens de Allah e controla, livra, inibe o seu nafs, o seu instinto das paixões. Ele livra o seu instinto pessoal das paixões, das suas paixões pessoais. As pessoas procuraram seguir, como disse Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, فصار الهوى إله يعبد. As paixões pessoais, os teus desejos pessoais, os desejos humanos, os desejos pessoais dos homens, das pessoas, tornou-se uma divindade que é adorada, que as pessoas adoram. As pessoas começaram a adorar as suas paixões pessoais. As pessoas começaram a adorar os seus desejos, os seus gostos. Começaram a olhar os seus gostos e começaram a fazer a religião, a fé, em conformidade daquilo que eles gostam. Somente aquilo que ele gosta é que ele segue, e aquilo que ele não gosta é o que ele não segue. Se a coisa vai em conformidade aquilo que são os seus caprichos, os seus desejos, a partir daí estragou tudo. Começa, quer dizer, não vai com Allah, e vai com quem? Vai com os seus, vai em conformidade às suas vontades. Age em conformidade às vontades humanas, vontades pessoais. E as vontades pessoais, os desejos pessoais, não levam a uma pessoa a adquirir a salvação. O hadith que nós conhecemos, hadith Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele disse: Ala anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Certamente que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou, posicionou-se, esteve de pé diante de nós e disse: Ala inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu على 72 ملة. ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. Saibam de que aqueles que viveram antes de vós, dentre os adeptos do livro, eles dividiram-se, eles divergiram, ok? E quando divergiram, essa divergência gerou 72 grupos nessa divergência. وإن هذه الملة ستفترق على 73. E este milha, e este credo islâmico, ele será dividido em 73 grupos. 72 في النار, 72 desses grupos para o fogo do inferno, وواحد في الجنة, e grupo irá para o paraíso. وهي الجماعة, e esse grupo chama-se a Jama'a, grupo da Jama'a. Jama'a aqui referenciada, grupo da unidade. A unidade aqui que estamos a dizer é a unidade desde o primeiro credo ao último credo. Aqueles que vão unir, aqueles que vão estar unidos na primeira ou no primeiro credo. Aqueles que vão estar unidos com a primeira geração. Al-Jama'a, aqueles que vão não sair daquilo que foi o primeiro grupo. وهي الجماعة, numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي الجماعة. É o credo no qual eu faço parte dele hoje, eu e os meus companheiros. Então,
tudo aquilo que faz parte da tua religião hoje, do teu credo hoje, da tua convicção hoje, deve ser em conformidade ao primeiro credo, ok? Porque ele próprio certificou e confirmou que os posteriores iriam se dividir. Neste hadith, por exemplo, ele está a dizer que estes 72 irão contrariar ao primeiro credo, ok? Irão estar contra o primeiro credo. Então, o primeiro credo aqui é esse 71, 73, 72 para lá, e um desses 72 é o primeiro credo, ok? É o primeiro Jama'a. É aquele que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faz parte, e os seus companheiros. E ele disse: وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّةٍ أَقْوَامٌ, e depois irão surgir certas pessoas da minha nação muçulmana, تَجَارَ بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاء, que os desejos pessoais irão, quer dizer, irão circular sobre eles, serão movidos pelos desejos pessoais. Não serão movidos pela Sunnah, não serão movidos pelo Kitab Allah, serão movidos pelos desejos pessoais. Kama yatajara al-kalabu li sahibihi, tal como a raiva, né? Quer dizer, a raiva, ela, quando entra sobre alguém, a raiva do cão, quando entra sobre alguém, como move, como faz com que a pessoa se comporte, é a mesma coisa que esses que irão aparecer irão fazer dentro da religião. Até ele dizer: وَلَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مُفْسِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ, e não ficará nenhuma articulação ou membro do seu corpo sem que esta raiva penetre. A raiva dos desejos pessoais, em que a pessoa somente acredita e somente irá aceitar conforme os seus desejos pessoais, suas paixões pessoais. Elas serão feitas como religião. Quando perguntas a alguém o que o livro de Allah diz, o livro de Allah diz isto. Por que você não faz como o livro de Allah diz? Porque já começa a procurar justificar para cobrir os seus desejos. A Sunnah, o que ela diz? A Sunnah diz isto. Hadith autêntico diz isto. O que você faz? Eu faço isso porque, por quê? Começa a tentar justificar. Então, ou segue Quran e Sunnah, ou segue suas paixões pessoais. Não tem a terceira coisa. Ou, como disse Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala, لا تكن ممن تبع الحق إذا وافق الهواه. لا تكن ممن تبع الحق إذا وافق الهواه.
não seja daqueles que seguem a verdade somente por ela estar a satisfazer as suas vontades. ويخالفه إذا خالف الهواه إذا خالف هواه. E ele contraria a mesma verdade quando ela vai contra os seus desejos. A mesma verdade que eu aceitei, não aceitei porque estou a seguir ela. Aceitei porque ela satisfaz aquilo que são os meus caprichos, aquilo que é a minha vontade, aquilo que é a minha maneira de ver as coisas, aquilo que me satisfaz, aquilo que são as minhas paixões pessoais. Mas, quando ela mesma já muda, vai contra a ti, você também vai contra essa verdade. A mesma coisa acontece com os ulamás. A mesma coisa acontece com os ulamás. Gosto daquele álimo? Sim, gostas. Não gosto daquele álimo quando ele satisfaz os seus caprichos. Quando ele já contraria os teus caprichos, já fica teu, já não gostas mais dele. Disse Sayyidina Umar ibn al-Muhajir, rahimahullahu ta'ala, escutar bem. قال لي عمر بن عبد العزيز, disse para mim Umar ibn Abd al-Aziz. Quem é Umar ibn Abd al-Aziz? Umar ibn Abd al-Aziz, Amirul Mu'minina. Na altura de Umar ibn Abd al-Aziz, Khalifa, um quarto da terra estava no seu comando. Os muçulmanos haviam dominado um quarto da terra. Quase não existia um lugar que o império, ou o reino, ou os muçulmanos não dominavam. E nessa altura, quem era o Khalifa? Era Umar ibn Abd al-Aziz. Sendo Umar ibn Abd al-Aziz o Khalifa, está a dizer para Umar ibn al-Muhajir, seu companheiro, pessoa que lhe acompanhava, disse para ele: إذا رأيتني قد حدت عن الحق إذا رأيتني, se veres a mim, قد حدت عن الحق, enquanto estou a violar a verdade, enquanto estou a pisar a verdade, فخذ ثيابي, pegai a minha roupa, وهزوني, mesma coisa fazer assim, abarbatai-me. Khalifa está a dizer para alguém que é seu seguidor, que é seu companheiro: se veres a mim pisando a verdade, violando a verdade do Alcorão e da Sunna, pegai, فخذ ثيابي, pegai a minha roupa, وهزوني, aquilo que chama abarbatar assim, assim, وهزوني, com força, não é pegar assim pouco, não, وهزوني, ok? Aplica força. وقل, e diga para mim: مالك يا عمر, o que estás a fazer, Umar? Está a fazer isso por quê? Por que estás a fazer isso?
Este aqui é Amirul Mu'minina, Umar ibn Abdul Aziz. Imagina hoje quantos amam a verdade. Quantos não amam os seus caprichos? Quantos amam ser bajulados, mesmo no erro? Quantos amam ser bajulados, mesmo no erro? Quantos? Disse Ali bin Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, innama akhafu alaykum ithnataini, das coisas que eu temo contra vós são duas. طول العمل quer dizer, ansiedades, vontades, desejos, né? Anseio prolongado, vontades prolongadas. Aquilo que nós chamamos o quê? Sonhos, assim podemos dizer. Pensar que as coisas vão acontecer daqui, eu vou viver mais. Tem vontades de 100 anos. Tem vontades de 50 anos. Tem vontades de 200 anos. Tem imaginações com 150 anos. Tem imaginações com 300 anos. Pensar o desejo de viver mais. O desejo de viver mais longos anos. O desejo de viver muito tempo. Por quê? E disse o atiba el-hawa, e seguir os desejos pessoais, carnais. E ele disse, فَإِنَّ طُولَ الْعَمَلِ يُنْسَى الْآخِرَةِ, porque o desejo de viver por longos anos, por muitos anos, faz você esquecer o ákhira. وإن اتباع الهوى يصد عن الحق, e seguir os teus caprichos, suas vontades pessoais, ser seguidor, ser admirador das tuas vontades pessoais, faz você contrariar a verdade, faz você violar a verdade. Então são coisas que a pessoa que é apegada, como no outro hadith de Anas bin Malik, de Abdullah, filho de Umar, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou de salat muhlikatun, 3 coisas que arruinam, 3 coisas que arruinam. E uma das coisas que o mensageiro de Allah disse, وَاتِّبَعِ الْهَوَى, اتِّبَعِ الْهَوَى significa seguir os desejos pessoais, as paixões pessoais, inclinar-se para lá, inclinar a tua mente, o teu pensamento e as tuas obras, todas elas conforme você gosta. A tua composição de raciocínio, de pensamento, a tua composição de prática, de imani, toda ela estar inclinada para as tuas paixões. Tudo que for em conformidade às tuas paixões, isso é o benéfico para ti.
aquilo que não for em conformidade das tuas paixões, isso é o prejudicial para ti. É importante que aqui todos somos chamados a viver isso. Não existem três coisas, existem duas. Ou seguir a revelação, ou seguir as paixões pessoais. Como dizia Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dizia o seguinte: aquele que procura a verdade, basta-lhe uma evidência. Aquele que procura agradar, aquele que procura satisfazer, aquele que procura seguir as suas paixões pessoais, mais do que 1000 evidências não lhe serão suficientes. O assunto que estamos a discutir, estou a dizer, disse Abu Bakr, estou a dizer, disse Umar, estou a dizer, disse Uthman, não. Estou a dizer, diz Allah, diz o mensageiro de Allah. Hoje são coisas que são, quer dizer, que são rejeitadas para seguir, para satisfazer as tuas paixões pessoais. O que você quer satisfazer? Tuas paixões pessoais. Por isso, disse Maimun ibn Mihran, rahimahullah ta'ala, tudo o que envolve paixões pessoais, mesmo que venha em nome da religião, não siga. Tudo que envolve paixões pessoais, ok? Mesmo em nome da religião, não siga. Quem está a dizer isso é Maimun ibn Mihran, rahimahullah ta'ala. Afastai de tudo que envolve paixões pessoais, por mais que sejam em nome da religião, porque não fazem parte dela. A religião, estamos a falar do Islã, não envolve paixões nem do profeta, sallallahu alaihi wasallam, aquilo que são paixões pessoais dele. Allah é que está a dizer, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Allah é que está a dizer, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Profeta não está falando as coisas de forma à toa. Algo que ele está a falar para agradar a ele próprio, para agradar os seus sentimentos pessoais, para agradar as suas paixões pessoais. Mas ele, o que ele está a falar, tudo faz parte de uma revelação. E isso foi confirmado em todas as ocasiões e em todas as situações. Profeta sallallahu alaihi wasallam nunca colocou as suas paixões pessoais ou os seus desejos pessoais à frente de qualquer assunto que tenha a ver com o Islã. Então, o que significa que, meus queridos e amados irmãos, as paixões pessoais, quando elas estão orientadas, por isso está-se a dizer que não se condena em absoluto as paixões pessoais, mas também não se apoia em absoluto.
quando elas estão em conformidade às paixões, pelo sagrado Alcorão, pela revelação de Allah e a sunna do seu mensageiro Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aí estamos diante de uma paixão boa. Como, por exemplo, paixão pela família. Como, por exemplo, paixão pelo trabalho. Como, por exemplo, paixão pela riqueza. Como, por exemplo, paixão por mulher, pela sua mulher. Como, por exemplo, paixão pelos teus filhos. Paixão por dini. Gostar de dini, né? Desde que isso não fere os limites impostos por Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é quem decide aquilo que deve e não ser colocado acima. Hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu arda, no livro de Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, tal como no livro de Imam Muslim. Hadith de corrente e autêntica de narração. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Thalathun man kunna fihi وجد بهن هلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما". Que Allah subhanahu wa ta'ala quiser três coisas. Quem possuir essas três qualidades, ele encontra nessas três coisas, lhe fazem ele adquirir a doçura da sua fé. A primeira, que seja Allah e o seu mensageiro os mais amados por ele do que qualquer outra coisa. O que significa que as paixões todas do ser humano devem estar relacionadas e regulamentadas por Allah e o seu mensageiro. Aquilo que é a nossa paixão natural, nossos desejos naturais, nossos desejos humanos, eles devem estar sempre em conformidade com Allah e o seu Rasul, em conformidade à sua regulamentação. Wa an yuhibba al-mar'a, aí está. E quando ele ama alguém, la yuhibbuhu illa lillah, que as suas paixões, os seus amores dentro da religião não sejam senão pela causa de Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda uma boa orientação. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que escutam a mensagem e obedecem e seguem da melhor forma. E Allah subhanahu wa ta'ala faça com que as nossas paixões pessoais nunca estejam acima dos interesses da religião, dos interesses do Alcorão Sagrado e da Sunna autêntica do nosso querido e amado profeta de Allah, محمد صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.